Boa noite a todos, eu me chamo Álvaro Leitão e hoje eu falarei sobre a prática 1 da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas. Pois bem, a prática 1 ela diz respeito ao uso deste simulador aqui, o Multisim. Esse é um simulador online, fácil e bem intuitivo. A prática determina que nós deveremos fazer o seguinte circuito aqui: uma fonte geradora de tensão alternada, um resistor e um transformador. Uma vez que nós temos os três, nós fazemos a ligação e cada um desses componentes será responsável por uma função específica. Então, primeiramente, essa fonte será responsável por dar uma tensão de 220 volts RMS, vale ressaltar. RMS significa que a tensão disponível aqui não é a tensão de pico, é a tensão padrão relacionada à tensão efetiva, aquilo que de fato vira trabalho para essa carga resistiva aqui, que será o dissipador de energia do circuito. Continuemos. Bem, logo em seguida, esse transformador aqui que eu coloquei, ele será responsável por abaixar a tensão para que ela esteja num nível mais aceitável para essa carga aqui. Esse transformador baixará os 220 volts RMS da fonte para 12 volts aqui na parte direita do circuito. Essa carga resistiva tem 12 ohms de resistência e o transformador ele tem que ser o responsável por fazer essa queda de tensão aqui. Estava em 220, vai cair para 12. Uma queda considerável. Coloquemos primeiro o terra e depois veremos como esse transformador realiza essa tarefa de queda de tensão. Bem, para que esse transformador abaixe a tensão de tal forma, ele precisa obedecer uma regra, a regra dos transformadores, que é a queda ou aumento na tensão, a relação da queda ou aumento da tensão está sempre diretamente relacionada ao número de espiras de cada lado. Então, digamos assim, se esse lado aqui, a queda de tensão for num fator de 10, o número de espiras do lado esquerdo tem que ser 10 vezes maior do que o número de espiras no lado direito. Então, façamos a conta. 220 do lado esquerdo para 12 no lado direito. Isso dá um fator de 18,3. Logo, o número de espiras do lado esquerdo para o número de espiras do lado direito tem que ter um fator de 18,3. Então, eu vou escolher arbitrariamente que o lado esquerdo tem 183 espiras e o lado direito tem 10 espiras. Portanto, o nosso palpite é que desse lado aqui nós tenhamos aproximadamente 12 volts. Então, nós vamos utilizar o voltímetro e o amperímetro para checar essa informação. Vale ressaltar que tem que estar marcada a opção Periodic, para que nós vejamos isso a cada momento da simulação. Então, nós vemos aqui, 12,022 volts RMS. Isso significa que nosso palpite estava certo e a simulação em si foi um sucesso. Então, desse modo, a primeira parte da prática 1 foi terminada. Provou-se o ponto. Vamos para a parte 2 da prática, que é a introdução do sistema de lâmpadas. Uma lâmpada ela tem 3 estados naturais, no caso da simulação, que é, ela pode estar ligada na sua tensão nominal e funcionando de maneira correta. A segunda, ela pode estar próxima à voltagem de burnout. Isso quer dizer que ela está perto de queimar. Está numa voltagem que está muito próxima de queimar. E tem a terceira, que é ela está queimada. Para falar sobre isso, é interessante que a gente entenda o conceito de tensão alternada e tensão RMS.
Vocês vão ver aqui que ela tem uma tensão nominal de 12, ok? O que faz sentido com os 12 volts que estão passando pelo lado direito, uma potência de 10 e uma voltagem de queima de 15. Tecnicamente, se você olhar de maneira crua e pensar como se fosse voltagem normal, era suposto para dar certo, porque está com a voltagem certa, 15 é maior do que 12, logo essa lâmpada era suposto para funcionar de maneira normal. No entanto, quando nós iniciamos a simulação, vocês viram que a lâmpada funcionou, passou do ponto em que ela queimava e queimou. O porquê é isso? É porque trata-se de tensão RMS, ou seja, esse valor aqui não é o pico da onda gerada por esse gerador. A onda ela vai a uma voltagem maior do que essa, mas esse valor aqui é o valor efetivo que vira trabalho. Então a gente tem que multiplicar esse valor aqui por um fator, a tensão que está aqui por um certo fator, para que nós achemos a amplitude de voltagem e que saibamos o valor com o qual essa lâmpada queima. Esse valor, de acordo com os cálculos apresentados no vídeo de auxílio que o professor passou, é um fator de raiz de 2. Se nós multiplicarmos o valor de funcionamento nominal da lâmpada por um fator de raiz de 2, nós conseguiremos achar a tensão de pico desse sistema e, consequentemente, a tensão de queima. Logo, se multiplicarmos 12 por raiz de 2, nós teremos esse valor onde ela queima. Se você multiplicar aí, você vai ver que vai dar 16,97 alguma coisa, que nós vamos acochambrar para 17. Então, se nós colocarmos aqui a voltagem nominal de 12, vamos colocar 17 também. Veremos que mesmo que a tensão esteja lá no alto, a tensão de burnout esteja lá no alto, ela não queima, porque é só a partir desse 17 que ela iria queimar. Ou seja, esse 17 é a amplitude da tensão. E para esses valores, a lâmpada funciona normalmente. Espero que tenha sido esclarecedor e tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.